Eu sou a professora Letícia e no vídeo de hoje eu vou estar te explicando de forma simples, bem prática, para todo mundo conseguir entender o que são placas tectônicas. E a teoria da deriva continental? O que é isso? Então fica comigo até o final desse vídeo. É basicamente a teoria de que os continentes, as placas tectônicas se moveram e se movem, tá? Então elas estão se espalhando e que a forma como nós conhecemos os continentes hoje nem sempre foi assim. E que há milhões de anos atrás existia apenas um único continente, conhecido como Pangeia ou Pangeia. E que aconteceram forças, fenômenos que fez com que eles se separassem, esses continentes, essas placas tectônicas se separassem, se movimentassem, dando origem aos continentes que nós conhecemos hoje, a esse formato. E daqui para frente, daqui para o futuro, há milhões de anos, provavelmente esse não será o mesmo cenário, porque os continentes estão em cima das placas tectônicas e essas placas estão se movendo, tá bom? É um movimento que nós não sentimos, é cerca de 2 centímetros por ano, mas ao longo de milhões de anos, gente, isso é muito significativo, tá? E dependendo de como que é esse movimento, se for muito forte, muito brusco, pode acontecer o vulcanismo, os terremotos, os maremotos, e eu vou deixar um vídeo aqui embaixo explicando sobre isso para vocês também, tá? Vou explicar o que são placas tectônicas. É basicamente a parede, ali o fundo da crosta terrestre, é o que sustenta a crosta terrestre. Mas o que é crosta terrestre? A crosta é aqui onde nós estamos, é o lugar em que todas as espécies habitam. É onde está o relevo, é onde estão os oceanos, tá? E lá no fundo, digamos que lá no fundo, você encontra essa parede. Essa parede é a placa tectônica, tá bom? Então, os continentes, toda a crosta, ela está em cima dessas placas tectônicas, tá bom? Existe uma força que move essas placas. E aí que entra essa teoria da deriva continental, a movimentação dos continentes. Como se chegou a essa conclusão? Através de estudos. Ali por volta do ano 1917, o geólogo começou a estudar, ele começou a observar o mapa mundi. A gente vê que, por exemplo, a costa leste do Brasil, ela se encaixa quase que perfeitamente com a costa oeste da África. Assim como outras partes, tá? Outras partes se encaixam quase que perfeitamente, tá bom? Essa foi uma evidência. Uma outra evidência foi um estudo feito com fósseis. Fósseis de animais, por exemplo, o mesossauro foi encontrado aqui também na costa do Brasil, ali próximo do Paraná. Ele foi encontrado aqui e também foi encontrado um fóssil semelhante lá no deserto da Namíbia. Então, o Brasil está aqui, a África está lá do outro lado. Era impossível um animal nadasse em quilômetros. Então ele foi chegando à conclusão de que esse continente ele só podia estar junto e que ele foi se separando ao longo de milhões de anos. Também foi estudado a idade das rochas. As rochas próximas às fendas ali das placas tectônicas, elas tinham idade mais novas do que as rochas, por exemplo, lá para dentro do oceano. Tá? Então essa foi uma das teorias que fez com que chegasse à conclusão de que os continentes realmente foram se separando e que há milhões de anos atrás ele era apenas um único continente. Agora que você já sabe o que foi essa teoria, quais foram as evidências, o que são placas tectônicas, eu preciso te explicar que força foi essa, que fenômeno foi esse que fez com que se movimentasse. Aliás, que força que pode mover as placas tectônicas, não é mesmo? Eu preciso te explicar a estrutura do planeta Terra, que ele é basicamente em 3 camadas. E eu vou usar para isso o meu amigo ovo, tá bom? Então, vamos fingir aqui que a casca do ovo, vamos imaginar que essa casca do ovo, ela é toda a crosta terrestre. Ela é bem fina, tá? 70 quilômetros, mais comparado ao manto e ao núcleo, não é nada. Lembrando que da superfície da Terra até o seu núcleo são cerca de 6.000 quilômetros. Então, 70 quilômetros de crosta não significa nada. A casca do ovo, ela é a crosta terrestre, lembrando que essa crosta ela está apoiada sobre as placas tectônicas e até então, lá na Pangeia, era uma única placa.
toda fechadinha, toda fechada. Dentro nós temos o manto. O manto seria a clara do ovo. O manto ele é formado por rocha derretida, basicamente, que é conhecido como magma. É muito quente. É basicamente aquele material que é expelido de dentro dos vulcões, a lava. E esse material fica dentro do manto, que é chamado magma. E esse magma ele fica em constante movimento, já vou falar para vocês. E mais a fundo nós chegamos ao núcleo. O núcleo seria a gema do ovo. Então nós temos essas 3 camadas. Dentro ali do manto existe esse material rochoso, rocha derretida, em uma temperatura elevadíssima. E essa temperatura muito quente faz com que esteja em constante movimento, com que ative a energia, né? Então ele começa a se movimentar, o magma começa a se movimentar dentro do manto. E um movimento que chama corrente de convecção. O que é essa corrente de convecção? É um movimento circular aonde um magma desce para próximo do núcleo. Como chega lá o núcleo, ele é muito quente, é de cerca de 6.000 graus, ele esquenta muito, então ele se torna mais líquido, então ele tem força para subir. Ele sobe próximo à crosta terrestre, lá ele esfria, então ele fica mais denso. É igual o chocolate, que faz deixa esfriar, ele começa a ficar denso depois, duro, né, endurecer. E aí ele desce novamente em direção ao núcleo, esquenta, depois ele sobe, desce, sobe. E ele fica nesse movimento contínuo. Lembrando que era apenas uma única placa, em cima das placas um único continente, certo? Essa placa fechada, esse magma começa a aquecer, E aí eu vou pegar o meu ovo para demonstrar. É como se fosse uma panela de pressão. Você liga, ela sai ali pelaquela válvula de escape, mas se não tivesse a válvula de escape, o que ia acontecer? Ia explodir, não é mesmo? E é basicamente isso que aconteceu com essas placas tectônicas. Era uma única placa e ali o magma estava esquentando, é esse ovo, esquentando, não tem para onde sair, vai gerando uma pressão tão grande, um calor tão grande que ele precisa sair para algum lugar. Então o que vai acontecer? Ele vai explodir. E foi isso que aconteceu, ele explodiu e se quebrou essa placa tectônica em vários pedacinhos, por isso hoje são várias placas tectônicas. Fez várias fendas, tá vendo? São todas rachadinhas. E é por essas rachaduras que sai a pressão de dentro do manto, né? Ela sai por essas rachaduras da placa tectônica. E essa força, esse magnetismo, essa pressão que fica ali dentro do manto, pressiona essas placas tectônicas também, e isso faz com que elas se movimentem, tá bom? E elas estão em movimento constante, como eu falei. Então, com essa teoria, ele conseguiu comprovar a deriva continental, a movimentação dos continentes. Espero que vocês tenham entendido. Se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo aqui no comentário, que eu vou ter o maior prazer de responder. Espero ter esclarecido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.